Ok, pessoal, professor Leite Júnior, Informática Básica para Concursos Públicos, falando aqui para vocês, né, diretamente do site www.leitejunior.com.br. Vamos fazer aqui um simulado da CESP, simuladozinho CESP, onde nesse simulado a gente vai resolver aqui algumas questões aplicadas por essa organizadora em alguns concursos que aconteceram aí, espalhados aí por esse Brasil afora. Vocês estão, né, aí no nosso canal ao vivo, né, fazendo aí a recepção do áudio do vídeo. Espero que esteja aí tudo tranquilo. Se não tiver algum problema, é só mandar uma mensagenzinha pelo Face, né, pelo Facebook, para que a gente possa ir ajudando vocês nessa peleja. A gente vai resolver aqui questões voltadas para a prova, para o concurso da PF, que vai acontecer passando esse domingo que vem, no próximo dia 6 de maio. Então, vocês têm acesso lá ao material, e no material vocês têm como baixar, e já devem ter baixado, né, o material aí para acompanhar aqui as nossas questões. Então, aqui na primeira questão, né, no primeiro material, a gente tem questõezinhas da CESP que foram aplicadas na prova da CEGE em cargos diversos. Começamos aqui com um bloquinho de questões do Windows, no caso do Windows XP, tá? E logicamente, nessas questõezinhas aqui do Windows XP, nós temos o seguinte enunciado. Então vamos lá. Com referência à tela painel de controle, todo mundo sabe que o painel de controle é acessível pelo menu iniciar. Do sistema operacional Windows, julgue o item a seguir. No Windows é permitido ao usuário instalar e remover software independentemente dos poderes administrativos que tenha esse usuário. Os poderes administrativos que tem esse usuário? Lógico que não. Lógico que não, né? Independentemente, negativo. Só quem pode instalar software dentro do Windows, só quem pode fazer a instalação é o administrador. Porque dentro do Windows nós temos dois tipos de usuários que podem ser criados. O usuário comum, chamado de usuário limitado, e nós temos o usuário administrador. Se a gente for no iniciar, painel de controle, a gente vai abrir aqui contas de usuário, e nós vamos ver a presença na criação de uma nova conta, após digitar um nome aqui qualquer, nós vamos ver a presença de dois tipos de usuário. O administrador do computador, que pode criar, alterar, fazer alterações que abranjam todo o sistema, instalar programas, né, e acessar todos os arquivos. E existe aqui do lado o usuário limitado. Altera ou remove senha, né, altera imagens, temas e outras configurações da área de trabalho, exibe arquivos criados por você, exibe arquivos e parte do documento. Mas olha só a observação aqui como é interessante. A observação diz assim: os usuários com contas limitadas nem sempre podem instalar programas. Dependendo do programa, o usuário pode necessitar de privilégio de administrador para poder fazer a devida instalação. Então, o usuário comum não pode mexer na estrutura do sistema sem recursos de administrador. Então, consequentemente, isso significa dizer que a nossa questãozinha ela está errada. Joia? Primeira questãozinha aí, 31, ela está errada porque não é independentemente. Depende sim dos privilégios que o administrador ou que aquele usuário que está logado naquele momento possui. Vamos para outra. Caso se crie uma conta de usuário, é possível no computador em que a conta foi criada definir uma senha, uma imagem e os poderes de administração. Acabamos de ver lá no painel de controle
que durante a criação de uma conta, né, depois que a gente cria, a gente pode alterar uma conta. A gente pode alterar o nome, a gente pode alterar a imagem, a gente pode alterar o tipo da conta, a gente pode fazer configurações diversas. Então isso é possível dentro do Windows XP, logicamente do Windows Vista e logicamente dentro do Windows 7. Então a nossa questãozinha de número 32, ela está correta. Certo? A questão de número 33 ainda é uma questão de Windows. Diz o seguinte: a tela painel de controle, introduzida nos sistemas operacionais Windows a partir da versão Windows XP, permite ao administrador do sistema, entre outras tarefas, controlar as contas dos usuários. Perfeito, né? Perfeito? Vamos lá. A tela painel de controle, introduzida nos sistemas operacionais Windows a partir da versão Windows XP, permite ao administrador do sistema, entre outras tarefas, controlar as contas de um usuário. Isso é verdadeiro ou falso? Né? Eu pensei que era controlar recursos do sistema. Mas ele não controla a conta do usuário. A conta do usuário é controlada por quem? É controlada pelo usuário, pelo próprio usuário. Então ele não controla a conta. O painel de controle, ele te dá acesso a quem? Aos recursos de configuração. Não é pelo painel de controle que a gente controla a conta do usuário. Na verdade, a conta do usuário é controlada por ele próprio. O usuário define, dentro dos procedimentos do sistema, quem é que pode, quem é que não pode, qual é o conteúdo que ele pode liberar, qual é o conteúdo que ele não pode liberar, dentro daquela estrutura do sistema. Então a questão 33, ela está errada. Porque não é pelo painel de controle que a gente controla uma conta de usuário. A gente configura a conta de usuário. Controlar é diferente de configurar. Controlar é diferente de configurar. Tranquilo? Então, questão 33, errada. 3 questõezinhas aí de Windows. Pergunto eu alguma perguntinha aí para nós em relação a essas 3 questões. Não, questõezinhas simples, digamos assim, né? Dentro do uso do Windows XP. Vamos aqui para a questão de número 34. Só que tem um enunciado aqui antes, dizendo o seguinte: considerando que um usuário esteja acessando a internet por meio de computador, em que todas as configurações estejam adequadas e a rede de dados funcione perfeitamente, julgue os itens seguintes. Então vamos lá, vamos para 34. Caso o endereço que o usuário esteja acessando se inicie por FTP, o navegador Internet Explorer usará o protocolo de transferência de arquivos FTP. Lógico. Aqui não tem nem o que questionar. Só temos que ter um cuidado no conceito do FTP. Certo? Sabemos que o FTP ele está ligado a um protocolo de transferência de arquivos. Certo? Transferência de arquivos. E sabemos que esse protocolo ele permite fazer procedimentos de upload, que seria subir um arquivo de onde a máquina da máquina do usuário para o servidor de destino. Ele também permite fazer o que nós chamamos de download, que seria baixar aquela informação, né, daquele sistema de destino para a nossa máquina. Então essa é a função do upload e do download. O FTP, ele, sendo um protocolo, presta bem atenção, na hora que você digita FTP, e o nome de um domínio, por exemplo, leitejunior.com.br, o que é que vai acontecer? Você está usando aqui o serviço de FTP. Cuidado que aqui você não está usando ainda o protocolo. Você está usando apenas o serviço. Que existe
o serviço www, que você tem a mesma característica de cima, www.leitejunior.com.br, por exemplo. Isso aqui é o serviço também, certo? Esse serviço, ele chama o protocolo a qual o serviço está vinculado. Logicamente, o protocolo usado aqui será qual? FTP, //. E aqui o protocolo será qual? Será o HTTP, //. Então, existe o conceito do serviço, que está ligado ao nome do domínio, e existe aqui o protocolo, que está vinculado àquele serviço. Então, quando a gente usa o serviço FTP, ele chama o protocolo FTP. Quando a gente usa o serviço www, ele chama o protocolo HTTP. Logicamente, o HTTP ele é um protocolo de transferência também de informações, só que usado de forma pública. O acesso é público às informações solicitadas ao serviço HTTP. E o FTP, como ele é um protocolo que manipula o arquivo, a gente tem que ter o cuidado que esse protocolo ele vai permitir o acesso à área de arquivo do sistema. Então, normalmente, não obrigatoriamente, mas normalmente é pedido um usuário e uma senha quando a gente vai fazer o acesso por FTP. Experimente aí depois você fazer o procedimento de acesso a um domínio usando o princípio do FTP. Você vai ver que depois vai pedir o usuário e a senha para acessar aquela área que seria uma área privativa do sistema, certo? Então a nossa questãozinha aqui de número 34, ela está certa. Ela está certa por quê? Porque nós estamos realmente a usar um endereço que começa por FTP, fazer a transferência de arquivos usando o protocolo FTP. Então questão legal, questão correta. Vamos para a questão de número 35. Caso nesse computador o usuário abra ao mesmo tempo os navegadores Mozilla Firefox e Internet Explorer, haverá conflito de endereçamento na máquina do usuário. Errado. Tem nada a ver. Eu tenho o Internet Explorer. Eu tenho o Firefox. São dois navegadores que permitem coexistir no mesmo sistema, certo? Naquele mesmo ambiente operacional, não tem problema não. Eu posso ter no Windows instalado o Internet Explorer e o Firefox. Na hora que ele diz conflito de endereçamento, tem nada a ver. Essa nomenclatura, conflito de endereçamento, isso daí ocorre quando? Quando você tem endereço, quando a gente tem endereço IP igual. Aí você tem conflito de endereçamento. Não pode existir na mesma rede a qual os seus sistemas estão conectados, configurados, dois endereços IPs iguais. Porque aí vai gerar o quê? Vai gerar conflito de endereçamento de máquina. No caso, o endereço que identifica aquela sua máquina na sua rede. Então, a questão de número 35, ela é uma questãozinha que está com a opção errada. Joia? Temos aqui, indo para a direita, no material da gente, outro bloquinho de questões que está ligado à parte relacionada à segurança, digamos assim. Considere um computador em rede. Considere que um computador em rede tenha sido configurado corretamente, que tenham sido instalados os devidos aplicativos para seu correto funcionamento em internet e numa intranet. Considere ainda que o usuário desse computador não tenha privilégios de administrador. Não tenha privilégios de administrador. Então aqui já está, se ele não tem privilégio de administrador, ele já está limitado a usar determinados recursos do sistema.
Com base nessas considerações, julgue os itens que se seguem. Então vamos lá. Se existir um proxy configurado na rede, a navegação na internet e na intranet será bloqueada por padrão, visto que um proxy sempre bloqueia o protocolo HTTP. Errado. Nada bloqueia nada sem você antes ter efetuado uma configuração. Sim, Leite, o que é um proxy? Proxy é o seguinte. Um proxy ele funciona como um elemento de segurança de um sistema. De que maneira? Você tem a internet aqui. Você tem a internet. Você tem sua rede local, o seu sistema. E você tem aqui um intermediador de acesso aos recursos da internet. Ah, isso não é um firewall não? Também. Porque um proxy ele pode ser conhecido como um firewall de aplicação. Pode funcionar como um firewall de aplicação. Ele pode ter esse nome em prova de concurso ou no dia a dia, na usabilidade desse tipo de sistema. Então, qual é a diferença de um firewall, propriamente dito, para um princípio de proxy? O firewall ele tem a característica de gerar um bloqueio da rede externa, que seria a internet, para uma rede interna, que seria sua rede local. Ele pode fazer esse bloqueio desse acesso. Então ele trabalha bloqueando o quê? Malwares, do modo geral. Lógico que nem todo malware um firewall ele pode identificar, né? Por exemplo, um firewall ele não identifica um phishing, um ataque de phishing. Por quê? Porque um ataque de phishing é um procedimento baseado em engenharia social, tentando coletar dados do usuário, coletar informações que o usuário fornece para aquele sistema que está pedindo. Então, entra-se aqui uma página de internet, pedindo para o usuário clicar no local e no outro usuário clica, pronto, é invadido. Então, o firewall não tem esse bloqueio. O que o firewall poderia fazer é tentar evitar que o endereço daquele ataque chegue ao usuário, bloqueando o IP. Mas aí como é que ele vai saber? Ele tem que deixar passar o conteúdo para poder o antivírus ou um próprio bom senso do usuário não complete o procedimento de ataque. Então, sempre o firewall está ligado a uma segurança de intrusão. Sentido internet e rede local. Mas as solicitações de um usuário para a internet, quem é que bloqueia? Aí entra o proxy na história. Então, às vezes você está na internet da sua empresa e pede uma determinada página. Aí o servidor diz, página não pode ser acessada. Então, ela não pode ser acessada por quê? Se eu estou com acesso à internet? Porque o proxy criou uma regra dizendo que aquela determinada página não pode ser acessada por aquele usuário. Então, essa é a função. Ou seja, o proxy bloqueou não o HTTP, ele bloqueou o endereço que aquele endereço solicitado pelo usuário. O HTTP está livre. O HTTP está aberto. Ele está apto a fazer o trâmite. Mas o endereço que o usuário pediu, ele foi bloqueado. Ou pode ser um endereço, ou pode ser pelo tempo, ou pode ser pelo horário, ou pode ser pelo usuário, que não pode usar naquele período aquele recurso. Tudo isso está dentro do conceito do proxy. Tranquilo? Então, essa é a característica do nosso querido e amado proxy. Então, a nossa questãozinha aqui, ó, ela está o quê? Ela está... a 36 ela está errada. Porque ele não bloqueia o protocolo HTTP. Ele bloqueia
o endereço, né, relacionado ao acesso feito pelo HTTP. Questão 37 diz, se um usuário quiser, antes de falar 37, antes de falar, Pri, a aula é dia de terça, porque terça-feira passada eu fiz uns ajustes no site e a gente não teve. Por isso que eu, excepcionalmente, estou fazendo a aula hoje. Mas a aula é toda terça-feira. Mas como a gente não teve nessa terça, a gente está fazendo hoje. E é bem provável na outra terça, né? Parece que é feriado. Dia 1º de maio é feriado de trabalho. Então a gente também vai procurar fazer na quinta-feira, excepcionalmente porque dia 1º é dia do trabalho e é feriado aí para muita gente, né? Se bem que concurseiro não tem feriado, mas quer dizer, em um dia feriado, mas eu vou ver, depois vocês vão me dizer se deve ter ou se não deve ter na terça-feira a nossa aulinha, né? Sendo feriado ou não, aí vocês depois vão me dizer isso daí. OK? Então vamos lá. Se um usuário quiser enviar e receber correio eletrônico, o uso de uma interface de webmail poderá permitir que as mensagens desse usuário fiquem armazenadas no servidor de webmail. Ora, se um usuário quiser enviar e receber correio eletrônico usando uma interface de webmail, isso aqui a gente já está cansado de saber. Uma interface de webmail é uma interface que gera o acesso a serviço de e-mail usando um navegador. E usando, logicamente, o serviço oferecido por um provedor de e-mail. Hotmail, Gmail, Yahoo oferece para você o acesso ao recurso de webmail. Logicamente, as mensagens do webmail ficam armazenadas aonde? Na máquina do usuário ou no servidor do webmail? Fica no servidor do webmail. Todo mundo sabe que o recurso de webmail ele permite que o usuário acesse o servidor para poder ler as mensagens de onde? De qualquer computador que ele se encontre. Qualquer computador ligado na rede, o usuário vai fazer o acesso usando o serviço de webmail. Certo? E aí eu pergunto, acrescentando, incrementando aqui a questão. Qual é o protocolo usado pelo serviço de webmail? Muito bem. O protocolo usado pelo serviço de webmail é o nosso querido IMAP. Certo? Protocolozinho já bastante batido em prova de concurso. Protocolo IMAP sendo o protocolo usado pelo serviço de webmail. Protocolo que é responsável por permitir o acesso à caixa postal, né? A caixa postal que se encontra, né, no servidor. Na verdade, o servidor aqui, o IMAP, acontece nessa situação. Então você tem aí a ideia do uso do IMAP. Tranquilo? Então a questãozinha ela está o quê? Ela está verdadeira, porque o usuário vai acessar usando o serviço e vai ficar os e-mails no servidor. A questão 38, que seria a última desse bloco. Se a rede em questão tiver um firewall configurado a fim de controlar acessos à internet, será possível monitorar o tráfego de acesso à internet desse usuário. Acabamos de ver isso daí. Acabamos de ver isso daqui. Podemos até voltar para a imagem. E, logicamente, a gente vai observar que isso daí é um procedimento verdadeiro. Voltar aqui para a imagem. O firewall ele vai fazer aqui o processo de monitoramento, né, do acesso do usuário. Por quê? Porque o firewall ele possui logs. O que são os logs? Log é todo o trâmite, todas as solicitações feitas por aquele sistema de identificação IP oriundas do tráfego da rede ocorrido dentro daquela estrutura do firewall. Então ele vai fazer exatamente essa análise do que está tramitando naquele momento dentro da sua infraestrutura.
certo? Então a questão de número 38, ela está certinha. Joia?